Boa noite, bem-vindos ao mais um caso de sociologia. No programa de hoje, o tema é Marx e o trabalho. É impossível falar sério. Na verdade, a maior parte das brincadeiras que eu faço aqui é porque tá gravando, tá, gente? Não, mentira, não tem como. A gente começou perguntando, e isso serve para todo mundo, quem é que aqui trabalha? Aí vieram coisas como, trabalhei com garçom, técnico de informática, a dona Lorene trabalhou muitos anos, não nos contou com o quê. E aí a Sofia pergunta, estágio não remunerado, serve? E aí nos põe a pensar, eu estou até falando português de Portugal, vocês estão vendo? Nos põe a pensar o que é trabalho. Alguém sabe nos dizer? Alguém se habilita a contar pra gente o que é trabalho? O que vocês acham que é trabalho? Trocar o seu tempo e ter habilidades em trabalho de dinheiro. Vamos ver. Então, não sei se, eu acho que quem estava, não sei se vocês estavam esperando muito por isso ou não, por esse momento que falaríamos do Marx. Quem aqui que não conhece o Marx? Ou melhor, quem conhece o Marx? Vamos começar por isso, então. Luísa. Luísa, que está no Canadá. Tenho certeza que ela não sabe quem é esse. Tá, vamos ver. Muita gente diz que conhece o Marx. Vamos ver se no fundo eu vou conseguir trazer alguma novidade, tá? Para a aula de hoje. Vamos começar. Que na verdade a gente já começou. Já ia começar a me apavorar já. Onde está o meu slide? Não aparece para mim. Não, tá aqui. Então, a gente conversou na primeira aula, eu adoro recapitulações, sobre o princípio da sociologia e o Comte. Depois veio o Durkheim, e ele tinha o método e o objeto. Depois veio o Weber, ele tinha um método e um objeto. O Marx também vai ter um método e um objeto. Por quê? Porque para estudar algo, a gente precisa dizer o que vamos ver e como veremos. Lembra lá daquela aula que eu falei sobre ir na esquina? Observar quem é que passa pela esquina? Eu preciso dizer como que eu vou fazer essa observação. A pessoa que está lendo entender o que está acontecendo. Saber o que eu pude tirar daquela realidade ou não. Tá bem? Então, o que o Marx vai fazer do seu objeto? O que ele vai ver? Ele vai ver as relações sociais. O que é uma relação? Em primeiro lugar, eu espero que neste momento, depois de certas aulas, nós tenhamos uma mínima noção do que é algo social. Algo social é algo, pelo menos, não é individual. É algo em grupo. Dentro dessa coisa linda e cheirosa que chamamos de sociedade. Talvez não estamos aqui para dizer se é bonita ou se não é bonita, mas que ela existe. O que seriam essas relações? Uma relação é uma relação entre duas ou mais coisas. Tá? Uma relação é uma relação, coisa mais linda. Nós vamos ter duas relações aqui que nos dá uma ideia do que ele está querendo observar. Tá? Nós temos as relações de propriedade. Dentro dessas relações de propriedade tem quem tem os meios de produção e quem não tem os meios de produção, ou seja, vende só aquilo que tem, que é a sua força de trabalho. Mas vamos devagar, tá? Vamos pensar assim. Nós estamos em que contexto? Estamos na época do feudalismo. Lembra que nós estávamos conversando sobre capitalismo na última aula com o Weber?
Então, nós estamos lá no feudalismo, Game of Thrones, andando de cavalo no barro, tá? E eu preciso de uma bota, uma botina, para não pisar no barro. O que eu vou precisar? Eu vou precisar ir até alguém que faça artesanalmente esta botina, tá? Uma Crocs. Consigo eu uma Crocs na época feudal? Impressionantemente, isso foi uma pergunta. Não. Muito bem. Claro que não consigo uma Crocs na época feudal. Não tinha sido inventada ainda. Então eu preciso de uma botina. Vou lá no artesão que vai pegar os materiais e vai transformar num produto para mim. Mas eu não posso entrar, por exemplo, na Gaston, espero que vocês sejam de Pelotas, não posso entrar na Ercílio Esquina, que, meu Deus do céu, quanto tempo que eu não pego um ônibus na frente da Ercílio. Que loucura. Não posso entrar na loja de sapato, comprar um sapato que foi feito através de uma fábrica, tá? Que foi para a loja, para eu poder entrar na loja, comprar o sapato e vestir. Eu não posso fazer isso na época medieval, porque isso não existia. O processo de produção desta botina, deste sapato, era diferente. E aí pergunto para vocês, nesse processo, nesse ato de ir até alguém que me vende algo que eu preciso para viver, aí vamos falar de comida, vamos parar de falar de sapato. Pizza. Sexta-feira, ai que horror. Gente, tá caríssimo uma pizza. Voltem aqui anos depois para me dizer que as pizzas estão ainda mais caras. Não vamos chorar agora, calma. Podia continuar na aula do Weber e falar de pão, mas tudo bem. Nesse processo de chegar uma pizza até mim, envolve o quê? Isso é uma pergunta. O que envolve no processo de ter uma pizza, de eu chegar até uma pizza? Quais são, o que envolve nesse simples ato? A produção da pizza é um fator. Compra de ingredientes, a produção. Sim. A entrega, muito importante. Se for para eu caminhar daqui até o centro da cidade para pegar uma pizza, não vai acontecer. Vamos devagarinho, que toda essa construção dessa resposta é muito importante. Envolve o produtor dos ingredientes da pizza, o modo de preparo dela, utensílios de cozinha para preparar, as fazendas produziram queijo. Sim. Vamos então pensar nessas diversas camadas que isso é bem importante para a gente. A pizza, ela envolve o quê? Massa, molho, queijo e o recheio. Tá? Vamos dizer que ela seja uma marguerita, ela é pelo menos vegana. Aí, se vocês forem me pedir para comer uma pizza que não tenha queijo, eu vou ter que pedir 1001 desculpas, mas vai ser difícil. Tá? Beleza. E o tomate? Vai ter que ter alguém ter plantado o tomate. Vai ter que ter toda a produção do queijo. Tá? E para queijo envolve leite. Para leite envolve vacas. Tá? Para a massa envolve farinha, óleo, sal. Para o sal envolve toda a extração de sal. Ai, desculpa, me perdoem. Inclusive, não comi para essa aula. Talvez seja por isso que vamos trocar de exemplo para não fazer essa maldade.
Um computador, o que vocês estão usando agora? Vocês estão aí ou num tablet, ou num celular, ou num notebook, ou num computador de mesa, mas provavelmente no celular. Ou no computador. Beleza. Vocês estão assistindo isso aqui onde nós estamos. Para com que eu possa fazer isso, eu preciso do quê? Eu preciso de, no mínimo, uma webcam e de um microfone que leve a minha imagem e o meu áudio para vocês. Nesse processo, o que envolve? Tudo. Porque, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas é bem triste, o aumento do preço de toda a tecnologia durante a pandemia. Por quê? Porque nós precisamos de certos materiais e que, tá bom, o Miguel é técnico de informática. Provavelmente está chorando, passa os dias chorando por causa do preço. Tá? Gente do céu, que horror. Não, é terrível. É terrível. É bem triste. Espero que tu não esteja chorando, Miguel. De verdade. Mas o aumento dos preços de toda a tecnologia, nós precisamos de certos minerais que eles não estão sendo extraídos por causa de tudo isso. Então o preço sobe. Ou seja, o que nós temos dentro desses atos, dessas produções, além da massa, do queijo, do tomate, precisamos de pessoas. Impressionante chegar na conclusão de que para vários processos de produção nós temos o quê? Gente. Humanos. Homens, mulheres, outros na produção dessas coisas. Nós temos gente. Mas não só gente, pessoas. O Marx vai chegar a essa conclusão é de que nós temos relações entre essas pessoas. Existe um padrão, lembra? Que é toda essa ciência social que a gente chega a essa conclusão de que existe um social e de que a gente precisa de uma ciência para olhar para isso. E a gente precisa, para chegar numa teoria, ter um padrão. O que é o padrão que ele vai ver quando ele olha para isso? Essas relações sociais. Dentro desse grupo de pessoas, eu faço parte do grupo, o entregador faz parte desse mesmo grupo, que a gente está na mesma sociedade, tá? O produtor da farinha, do tomate, o Miguel, que conserta computadores. Eu sei que ele faz mais que isso, tá? Me deixa. Todos nós estamos dentro desse grupo. E nós temos relações. A HP, a Acer, a Multilaser, a Sim, a Positivo, a Xiaomi, tá? A Hellmann's, a Sadia, a Doriana, são tudo empresas, tá? Mas vamos ignorar que na verdade a gente está aqui fazendo propaganda, que eu só me lembrei da... Tudo bem. Ignorando as marcas que fazem isso, a gente tem dentro dessas relações o quê? As pessoas que têm os meios para essa produção. Se a gente for pensar lá no feudalismo, lá na antiguidade, a gente tem o artesão vai precisar do quê? Ele tem os meios de produção, ele vai ter as ferramentas que ele vai usar para fazer o sapato, tá? Aqui nós temos máquinas. Se a gente for pensar nos tecelões, também lá para trás, a gente precisa da máquina de tecer. Não é esse o nome, mas vocês entenderam. Quem tem a máquina para produzir o algodão não é quem produz o algodão. O dono da máquina não é a pessoa que tece, não é o tecelão. Enquanto no feudalismo, antes dessa revolução industrial, sim, se você tem um artesão, a pessoa que tem um alicate para fazer a arte,
é a pessoa que faz arte. Mas, por exemplo, quem é daqui de Pelotas, talvez entenda um pouco isso e, na verdade, não precisa muito bem. Mas aqui, antes do Uber, existia muito mesmo. A maioria dos táxis, o carro não era do motorista. O motorista do táxi, o taxista, tá? Não era dono do carro. Uma pessoa ia lá, comprava o carro, licenciava tudo, você precisa pagar horrores por uma licença de táxi, e contratava alguém para dirigir o carro. O taxista não é o dono do carro. Ele vende para o dono do carro o que ele tem. Se ele tivesse um carro dele, tá? Um carro para fazer esse serviço, ele não ia usar o carro do outro. Por quê? Para usar o carro do dono do carro, ele vai precisar entregar algum dinheiro para ele. Se ele tivesse o carro, ele não estaria usando o carro dele para fazer isso. Mas ele não tem. O que é que ele tem? Por que a Tecelã não tem a máquina? O que ela tem? O que eles têm é a força de trabalho. Mãos. Mãos. Minha força. Por exemplo, aqui, eu não sou dono do WebConf. Na verdade, a empresa é a Big Blue Button, que não é nem daqui, tá? Não sou dono do meio que me permite essa produção. Eu só sou dono do que eu sei. Por exemplo, o Miguel, ele não... Imagino que ele não seja dono da Multilaser, por exemplo. Que ele não seja dono da Samsung. Imagino que não seja isso. Então, o que ele tem? Conhecimento dele, a força de trabalho para fazer aquele trabalho. A Tecelã tem a força de trabalho. A garota que trabalha na Gaston também, tá? Quem vai fazer a minha pizza também. As pessoas têm a só força de trabalho. O entregador também. Às vezes tem a moto, às vezes não tem, tá? O taxista também não tem o carro, ele tem só sua força de trabalho. Então, o que é essa relação? Essa relação de propriedade. Quem tem o troço que precisa para aquela produção ser feita, quem tem os meios para aquela produção e quem só tem a sua força de trabalho. Tá? Quem tem o meio de produção é o capitalista e quem vende a sua força de trabalho é o trabalhador. Por que dentro dessas três linhas que a gente tem aqui, que a gente recém viu o objeto, a gente consegue fazer o quê? Perceber pessoas que simplesmente dizem: eu sou capitalista. Eu sou capitalista. Não, meu anjo, se você não tem os meios de produção daquilo que você faz com o seu trabalho, você não é capitalista. Ô, Lucas. Oi. Posso dar um exemplo pro pessoal? Não sei se eles não entenderem, tudo bem. Vamos embora. Mas, gente, eu vou dar um exemplo, porque todo mundo pensa, então o proletário latifundiário é quem? Desculpa. Proletário é aquele que recebe salário mínimo, não. Por exemplo, pensa comigo, por exemplo, se você está trabalhando, se um dia você quebra a perna e você não pode mais trabalhar, você tem como se bancar sem depender de outra pessoa? Você tem como pagar hospital, remédio e etc, sem trabalhar? Você tem alguém que trabalhe no seu lugar? Esse é o capitalista. Ele é o dono da empresa, então, ou o dono de alguma coisa, e ele não precisa necessariamente estar lá para receber. Você tem que ir no trabalho. Por exemplo, o Guilherme falou, eu era garçom, por exemplo. Você tinha que estar lá atendendo as pessoas, porque ninguém ia atender no seu lugar. Se atendesse, você não ia receber. Então pensem, não importa se você é médico, advogado, arquiteto. Gente, vocês podem ser até um deputado. Você está exercendo um trabalho, você vai receber por ele, você não é o capitalista.
Se eles te tirarem esse emprego, vocês não vão ter dinheiro. Quer dizer, vocês podem arrumar outro emprego, mas ainda assim, como eu disse, se vocês machucarem a perna, vocês não vão ter dinheiro para comprar os remédios. Então pensem, quando fala capitalista, é aquele que, se o cara quebrar a perna, o cara vai ter gente para ir lá atender ele. Entendeu? Então é mais ou menos assim. Acho que é bom deixar claro que o pessoal sempre pensa que o trabalhador é aquele que recebe salário mínimo ou não recebe salário, é aquele que vive de bico. Não, é todo mundo vende a sua força de trabalho, independente se é braçal, mental, qualquer jeito vocês estão vendendo a sua força de trabalho. Então é só para deixar claro. Desculpa aí. É exatamente isso aí. Porque, por exemplo, se o motorista do táxi quebra uma perna e, bom, vamos dizer que ele quebra a mão, o braço, fica mais visível. Ele vai conseguir dirigir com o braço quebrado? Não. Ele vai precisar parar de ser taxista por aquele momento. Ele vai precisar parar de trabalhar. O cara que é dono do carro vai conseguir pagando ele? Ele vai continuar conseguindo ganhar dinheiro se ele parar? Agora, o dono do carro, se quebrar um braço, uma perna, qualquer coisa, impede dele continuar recebendo o valor que o taxista paga pelo carro? É exatamente esse o exemplo que a Ana deu. A pessoa que detém o meio daquela produção, que é o carro, ela só precisa fazer isso. Só precisa fazer isso. Não vamos dizer só. A parte dela dentro desse esquema é essa. Tá? Ceder os meios para a produção. E isso, nós vamos ver isso melhor daqui a pouquinho, mas tem muito a ver com a questão da bola. Eu acho que ninguém aqui, só a dona Loreni, talvez tenha brincado de bola na rua, né? Porque o pessoal com 18, não sei se teve essa oportunidade. Mas vocês nunca viram aquela coisa do tipo, vamos jogar bola na rua. Mas a bola é minha. Se ninguém faz o que eu quero que seja feito, o jogo é a partir das minhas regras. Porque se eu não gostar, eu levo a bola comigo e ninguém mais joga. Capitalista é esse menino da bola. Tá? Então vocês estão entendendo. Capitalista é esse menino da bola. Para esse processo que é o futebol, o jogo da bola, o vôlei, qualquer coisa, tá? É preciso o meio para concretizar a bola. Então, o dono do meio, ou seja, o dono da bola, é quem diz como que as coisas são feitas, senão ele vai embora. Se ele vai embora e não só tem aquela bola, não tem jogo. Não tem bola. Vocês estão entendendo? Vou guardar. Tá? Muito importante. Maravilha. Além das relações de propriedade, era bem triste quando o dono da bola ia embora. Era mais triste quando ele queria mudar, quando ele queria ganhar. E aí tinha que mudar tudo para criança chata e nojenta não ficar de cara e levar a bola junto, né? Mas não estamos falando sobre só um exemplo. Relações de produção. Aí nós vamos ter outros tipos de relações. As relações de produção são relacionadas a essas relações de propriedade, tá? Elas são históricas e elas não dependem dos indivíduos, tá? Mas o que ele quer dizer com isso aqui? Quando ele olha para as coisas, ele vai ver padrões, certo? Desses padrões, ele vai tirar de que isso é histórico. Isso é algo que vem de trás da gente. De algo que já aconteceu. E agora nós vamos ver o porquê. Ou seja, e aí nós temos outra coisa que são os modos de produção. Os modos de produção são um conjunto das relações de produção que a humanidade estabelece para sobreviver. É a base econômica da sociedade. Por exemplo, nós temos um modo de produção escravista. Lembra da época da escravidão? Ele está vendo tudo para trás. Assim,
lá atrás, do que estava vindo nessa linha histórica. Nós temos o modo de produção escravista, as relações de produção desse modo são os donos dos escravos e os escravos. Tá? Tem quem é o escravo e tem quem é o dono dele. São essas as relações. Tá? No modo de produção feudal, nós temos os senhores feudais e os servos. Tá? E aqui, no modo de produção capitalista, nós temos os operários e a burguesia. A burguesia são os capitalistas e os operários são os trabalhadores. Tá? São essas as relações que nós temos dentro deste meio. Esse modo de produção, que, ou seja, é o jeito que a gente produz as coisas que precisa para viver. Tá? Vamos por passos. Então, de que maneira este homem jurássico olhou para o futuro olhou para o passado e disse: tem caroço neste angu. Tá, exemplos à parte. Como que ele vai fazer isso? O Marx vai usar o método chamado materialismo histórico dialético. Tá. Por que parece que eu estou explicando isso para uma criança de 5 anos? Tá? Inclusive, se eu estiver forçando demais, me perdoe. Mas isso é algo que precisa ser comentado tão passo a passo, porque a qualquer instante, qualquer um pode surgir nesse chat gritando: comunista, comunista, comunista. Tá? Você que está assistindo no YouTube também, sabemos que a gente recebe uns comentários. Tá? Isso aqui é para todo mundo entender o troço, passinho por passinho. Mas então, o que é este nome gigantesco que nenhum dos outros antigos tinha? Tá? Ele vai dizer que o método dele é analisar o movimento que a matéria faz através do tempo. Tá? O movimento da matéria através do tempo. Mas vamos aos pouquinhos. O materialismo tem a ver com a matéria, com a produção. E aí a gente entendeu o uso, a modificação, a troca, tudo que se faz com o que é material. Eu tenho um pendrive. Isso é matéria. Até porque não é sentimento. Se fosse sentimento, seria raiva. Tá bem? Raiva de puxar o Miguel sabe disso, que a gente puxa e não tira. Não. Desativa o dispositivo lá. Todo mundo puxa o pendrive sem remover o dispositivo com segurança. Tá? O pendrive é matéria. Tá? Como que eu uso, como que eu modifico, como que eu troco essa matéria? E aí a matéria pode ser o carro do taxista, pode ser a pizza que vem para mim, pode ser a camiseta que eu uso, os óculos, o computador que está na frente de vocês, tudo que é matéria. Vide aula de física, por favor, físicos me ajudem. O que é matéria? Tudo o que a gente pode bater. Tem a diferença do hardware para o software. Hardware é aquilo que tu chuta e o software é aquilo que tu xinga. Mas até o software é matéria nesse momento. Tudo que é coisa. Tá? Como que a gente usa, como que a gente muda e como que a gente troca. Tá? É o ver essa matéria se mexendo, ou seja, se movimentando entre uma troca é um movimento, um uso é um movimento, essa modificação é um movimento através do tempo. O que foi que esse senhor viu aqui, nesses modos de produção?
que na época da escravatura, nós tínhamos uma relação de produção, na época feudal nós tínhamos outra, e na capitalista nós temos outra, mas elas seguem o mesmo padrão, elas são duas coisas em relação uma à outra. Tá? Nós vamos ver bem isso aí agora. Tá? Então, primeiro nós precisamos falar então sobre a dialética. Tá? A dialética vem de diálogo. Tá? É algo que não é estático, tá? Que vem num diálogo e vem para um debate. Para explicar melhor o que é dialética, vamos pular aqui. Tá? A dialética é composta por 3 partes. Tá? A tese, a antítese e a síntese. Tá? Vamos ler aqui o negocinho. Chegando em casa, a mulher diz figura feminina. Na verdade, não dá para dizer que é uma figura feminina. Mas vamos embora. A pessoa com um rolo na mão diz, chegando em casa uma hora dessas, com uma garrafa vazia. Bebeu ela toda e está completamente bêbado. A pessoa da esquerda, com a garrafa, diz, eu não estou tão bêbado assim, pois eu não bebi a garrafa toda. A Cláudia bebeu comigo. E aí a pessoa da direita, espero que seja de direita, tem sérios problemas. Então, além de bêbado, por isso que sabemos que era um homem, até de madrugada você estava bebendo com outra mulher. Não, além de bêbado até de madrugada, desculpa, Débora da Letras, você estava bebendo com outra mulher. Então, o que é a partir dessa tirinha? Tá, ignorem o conteúdo da tirinha. O importante é que ela explica pra gente o que é a tese, o que é a antítese, o que é a síntese. A tese é uma afirmação, tá? A antítese é uma negação. E a síntese é a negação dessa negação. Mas o que a gente precisa entender aqui da dialética, tá? Para aplicar ao Marx. O que a gente precisa entender aqui é que isso aqui vem de um diálogo. Essa ideia da dialética é uma conversa. Eu digo uma coisa, afirmo uma coisa na tese. A antítese vai negar o que eu disse. Olha, não é bem assim. Tá? Por exemplo, o céu é azul. Estou afirmando uma coisa na tese. Tá? E aí vem o astrônomo e me diz assim, tudo bem. O céu é azul porque a atmosfera faz com que ele pareça azul para os teus olhos. Eu, no céu, eu, acima da atmosfera, sou um astronauta, enxergo o céu preto. Ele não é azul. E aí a síntese vai lá e diz assim, tá, mas tu não enxerga ele, pra ti ele é preto, pra mim ele é azul. Porque eu estou olhando daqui. Vocês conseguiram entender mais ou menos minimamente o que seria essa dialética? Essa conversa. Enquanto eu afirmo uma coisa, alguém confirma ou nega o que foi dito, e aí a síntese de tudo isso é a negação dessa negação que foi feita em cima do que eu disse em primeiro lugar. Tá. Muito parecido. Vamos tentar dar outro exemplo aqui. Eu tinha sido muito melhor se fosse um exemplo de queijo. Me desculpe. Mas fui lá e comprei um doce. Só mudar o álcool pelo doce. Comprei um troço pra mim. Meu irmão, quem é que tem irmão? Meu irmão foi lá na geladeira, comeu meu doce. Veio de minhas irmãs reclamando disso o tempo inteiro. Comeu meu doce. Mas não, eu não comi o teu doce. Eu ainda dei ele pro cachorro. Além de não comer o doce, dei o meu doce pro cachorro. Inclusive, cachorro não come doce, tá? O exemplo foi horroroso. Mas eu espero que vocês tenham entendido minimamente a ideia do diálogo, tá? Então, por que a dialética é uma parte muito importante do método do Marx, tá?
porque ele não é estático. Lembra do Durkheim? Que ele dizia que o troço era assim? E é isso? É uma visão um pouco mais estática dos processos que estão acontecendo. Essa dialética, tá? A gente pode voltar aqui, que na verdade é o que explica o quadrinho aqui embaixo. Ele vai dizer o quê? A evolução se dá através do conflito de diferentes classes sociais. Nós temos os escravos em conflito com os seus donos, porque, óbvio, ninguém quer ser escravo. Tá? Dentro desse conflito, a síntese, ou seja, a resolução desse conflito, ele acontece até com que ele exploda. A explosão desse conflito, a síntese dele, é um novo modo de produção, que é o sistema feudal. Muda um pouco. Continuam duas forças. Agora, os senhores das terras e os servos. Quando eles entram em conflito até explodir, tá? Na verdade, o exemplo historicamente está invertido, tá? Vocês me perdoem por causa disso. Nós temos a explosão, que é o sistema capitalista. É por isso que a dialética, a gente precisa entender a dialética para entender o método do Marx. Tá? Porque ele vai dizer que essas relações de conflito, elas geram uma síntese, que é a mudança desse modo de produção. E que isso vem acontecendo ao longo da história. Por isso que é história. E é sobre a matéria, e por isso que é um materialismo. Não é tão doido de entender essa ideia. É um nome esquisito para uma coisa simples. É a busca às causas dos desenvolvimentos e as mudanças nas sociedades através dos meios pelos quais os humanos produzem coletivamente aquilo que supre as necessidades da vida. Ou seja, uma visão histórica do que a gente produz nesses conflitos e na superação desses modos para que venham novos. Esse é o método. Tá. Então, ele vai dizer lá pra gente: em algum momento, as forças de produção entram em contradição com as relações de produção existentes. E é nesse momento a época de revolução social. Dentro dessas revoluções de produção, não existem só revoluções de produção. Porque a gente chegou à conclusão, um pouquinho atrás, de que dentro dessa produção nós temos pessoas. Se os modos de produção mudam, as relações entre as pessoas também. E como que eu entendo as pessoas através da análise desses modos de produção? Porque eles se relacionam através delas. Um pequeno momento para contemplarmos. Este senhor não está aqui presente neste momento porque alguém é teimoso o suficiente para dizer que ele ainda é importante. Não é por teimosia. Tá? Ele é o mais antigo de todos eles, tá? E, na verdade, o Marx não era sociólogo. Ele foi considerado sociólogo quando o pessoal olhou para o trabalho dele na parte da economia, no campo da economia, e viu que isso explicava a sociedade quando o assunto é trabalho. E aqui posso perguntar para a dona Loreni, que ela já tem uma certa idade, ela já trabalhou bastante, ou quem trabalha, dentro do seu dia, o que ocupa a maior parte do nosso dia? Além de dormir. Eu imagino que vocês não durmam a maior parte do dia. Principalmente quem trabalha, não tem como. A partir da CLT, tá? Quem tem um trabalho, normalmente trabalha ou 4, ou 6, ou 8 horas. Trabalho. Respondeu o que eu queria.
eu precisava. Se a maior parte do nosso dia é trabalho, tá? Talvez, não sei se vocês já perceberam isso ou não, se a pessoa passa a maior parte do tempo no trabalho, ela conversa a maior parte do tempo com pessoas do trabalho, tem toda a parte do deslocamento, agora menos, mas quando a gente podia sair, tem gente que está saindo, porque realmente precisa, porque não tinha como fazer um isolamento ou fazer um home office. Precisa se deslocar. E entre o deslocamento, o próprio trabalho e a volta, tá? E as relações que se tem dentro daquele trabalho, que são as pessoas com que se conversa, a gente não pode ignorar o tamanho da influência que o trabalho faz na vida da gente. Se o trabalho é muito importante pra gente, que a gente só consegue comprar coisas se a gente recebe, a gente só compra comida, quem é que vive sem comida? Quem é que vive sem pagar água? Quem é que vive sem pagar luz? Por isso que é ridículo a geração Z vir me dizer que a gente só fala de boleto. A gente só vive boleto. Só não vive de boleto quem paga as coisas no débito automático. Mentira. Só não se preocupa com boleto quem não trabalha. Quem não se preocupa em ter que pagar uma conta de luz, uma conta de água. A ida ao supermercado. É só esse tipo de gente. Mas por que vocês só falam de boletos? Querida? Alô? Wake up. Acorde. Por quê? Então, qual a conclusão que nós chegamos aqui? Que olhar para trás, olhar para a história, nós precisamos fazer isso para perceber que isso já aconteceu antes e que pode acontecer de novo. Chocado. Parte dessa teoria parte dessa teoria do Marx, não, faz parte da produção do Marx dizer que o capitalismo vai também entrar em exaustão, tá? Do mesmo jeito que o sistema, agora historicamente correto, me perdoem por isso, o modo de produção escravagista depois feudal, do mesmo jeito que eles tiveram um fim, o modo de produção capitalista também vai ter. Ele vai ficar tão saturado desse conflito, dessas relações entre trabalhadores e capitalistas, que ele vai entrar em exaustão e ele também vai acabar. Tá. Essa é a previsão que tá por aí. Que foi feita. Mas então, aqui, rapidão, e a gente com certeza vai voltar para isso depois, nós temos algo que é a mais-valia. Tá? O que é essa mais-valia? Em primeiro lugar, o que ele vai chamar de teoria da acumulação é uma conta. Pasmem. Até porque ele era economista, ele tinha que fazer conta, tá? Na verdade, o livro dele está cheio de conta, o Capital. Não é o manifesto Não é o manifesto que está lá na capa. O livro dele é o Capital, tá? Não contem para o tio Bolsonaro que ele tem um livro sobre economia, que ele era um economista. Tem várias continhas. Uma continha importante dessa teoria da acumulação é que a força de trabalho mais a matéria bruta gera a mercadoria. Tá? Ou seja, a mercadoria é a força de trabalho mais a matéria. Isso parece simples, tá? Mas, logicamente pensando, sem matéria-prima, sem matéria bruta, nós não temos mercadoria.
E sem força de trabalho também não. Chocante. Precisamos dessas duas coisas. Nós não trocamos dentro desse mercado matéria por matéria bruta. Nós trocamos mercadoria. Então, tudo que a gente troca e usa, tá, teve uma força de trabalho. De quem? Às vezes a gente nem sabe. A gente não sabe como é que funciona muito bem a internet. É o Miguel, sim. Deixa o Miguel na dele. Ou como funciona o pendrive. Eu posso abrir para descobrir. Mas mesmo abrindo, talvez não entenda como é que os circuitos são feitos. Existiu uma força de trabalho. Aonde veio? O que faz? O que come? Onde vive? Vocês estão no Globo Repórter. Tá? Mas por que isso é importante? É importante a gente saber disso para ter uma noção desses processos. Uma coisa que nós vamos ver na próxima aula, que é dei spoiler? Spoiler! Não! Que é uma coisa chamada alienação. E além da alienação, a gente vai ver a ideologia, que não é algo para se viver, como dizia o Cazuza, tá? Mas nesses minutos que temos aqui, eu não queria entrar na mais-valia, para a gente poder ver isso com calma, amor e tranquilidade na próxima aula. Eu quero saber se nós temos dúvidas e perguntas. Se alguém acha que entendeu. Se eu trouxe alguma novidade, ou se vocês já são formados em Marx. Mas pensa em uma dizer alemão. Não faz. Trouxe novidades, Paula? Tem alguma dúvida? Posso explicar tudo de novo. Não entendi nada. Explica de novo. Mais exemplos. Menos exemplos. E coitada. Pode não ter gostado dos debates também. Mas, gente, por que? Vocês podem perguntar por que a gente tem que saber disso? Primeiro, que isso está aqui dentro da programação do curso, porque ele é matéria faz parte do plano da disciplina de Sociologia do ensino médio. Ele é cobrado em questões do Enem, tá? E do mesmo jeito que o Durkheim faz uma análise do todo, tá? Que ele vai falar sobre as pessoas, a comunidade como um grupo, como um todo, sobre as partes, e ele vai falar sobre a importância da força desse coletivo, enquanto o Weber vem e fala da importância desse indivíduo, da ação, tá? Da ação individual, dentro de um grupo, óbvio que ninguém está sozinho. O Marx vem para pensar essas relações das coisas que a gente produz. Quem é que já parou para pensar sobre quem é que faz as coisas? Por exemplo, quando tiveram, não sei se vocês acompanharam isso, quando tiveram as greves dos caminhoneiros e as pessoas começaram a ficar chocadas que o preço do tomate aumentou, a pergunta é: a gente não tinha se dado conta de que para com que o tomate do agricultor venha para a feira da esquina,
que precisa que alguém venha trazer, que para com que o caminhão traga o tomate ele precisa de gasolina, e para com que a pessoa que para o caminhoneiro que faz esse trabalho é dele o caminhão, não é? Quem é que compra a gasolina? Da onde é que sai esse valor? Cadê e o agrotóxico vocês estão entendendo essas relações de para com que se tudo que a gente usa é uma mercadoria, tá? Se tudo que a gente troca é uma mercadoria, tá? Dentro dessa mercadoria houve uma relação de trabalho. Quais são essas relações de trabalho e o que isso faz diferença nesse nosso uso? Qual é que era o negócio lá da matéria? Uso, modificação e troca. Por quê? Sim, e na verdade a gente vê a importância do trabalho alheio lá em Durkheim. Tá? Mas não tão visível, porque aí nós temos a divisão do trabalho. E a gente fica naquela coisa do tipo, mas o médico precisa que o lixeiro exista para poder sumir com o lixo. Tá? Mas a gente não consegue ver, e a gente tem isso, tá, beleza, existe divisão do trabalho. Algumas pessoas fazem uma função, outras fazem outra. Só que é muito mais complexo. É muito mais profundo isso. Essa interdependência nossa. Que, na verdade, o que o Marx está querendo ver é essas relações. Beleza, existe essa interdependência. Tá, mas como? Por quê? Como é que está sendo essa relação entre as pessoas? Quem é que está ganhando? Que é isso que nós vamos ver na mais-valia. Olha o spoiler. Quem é que está ganhando? Pouco? Menos? Muito? Como é que é essa relação? O trabalhador, ele manda na relação. Ele faz, ele é parte muito importante da mercadoria. Perdi. Tá. Tá batendo meu momento. A força de trabalho, a parte do trabalhador é muito importante para fazer mercadoria. Mas qual é o papel? Tá, beleza. Nós temos aqui uma relação dual. 1 para 1. Força de trabalho teria o mesmo valor da matéria. O trabalhador recebe 50% da produção que ele faz? Próxima sexta. Não no Globo Repórter, mas aqui no caso da sociologia. A pergunta é se vocês vão voltar sexta-feira que vem. Sim. Não. Voltem. Não me... Olha, eu vou procurar vocês em casa. Não, mentira, a gente não sabe o endereço de ninguém. Mesmo se não ia quebrar a quarentena. Só vou bater. Na casa do Bruno. Bruno, sexta-feira? Não tá na aula, por quê? Espero que vocês tenham gostado.